Meus queridos, boa noite. Deixa eu compartilhar minha emoção, a emoção que me toma sempre que eu retorno a essa casa, e não é muitas vezes que eu tenho retornado, mas porque o Nelson falou que eu fui um trabalhador. Na verdade, o IELAR é o meu berço dentro do Espiritismo. Papai estava no grupo da irmã Eunice, que fundou aqui o IELAR, e ele se orgulhava muito de dizer que tinha sido dele a sugestão da sigla do IELAR. E desde pequeno nós viemos para cá, e nos idos dos anos 80, a gente já estava por aqui, estudando aqui na casa, aprendendo, e fazendo palestras nessa tribuna que me assustava tanto às quintas-feiras, o salão bem mais cheio. Eu parava, tinha pouco mais de 20 anos, ali fora com o meu carro, e ficava dando voltas no quarteirão a pé, tentando me acalmar. E trazia aqueles calhamaços de papel com a palestra impressa. Hoje eu me livrei dessas coisas, mas é sempre uma emoção muito grande retornar a essa tribuna e a essa casa, pela qual eu guardo um grande carinho. Então rogamos ao Senhor nos ampare, nos inspire, nos ordene o pensamento, para que a gente possa colaborar mais uma vez nos estudos dessa noite. Meus queridos, vamos falar de fé. Fé não é coisa fácil de falar, não é coisa simples de falar, porque não é uma coisa fácil de entender, nem é uma coisa simples de definir. O vocábulo, ele engana. O substantivo feminino, monossilábico, parece que é pouca coisa, mas não é. Ele tem uma diversidade de significados, de acepções. Isso se dá, segundo um filósofo e pensador espiritualista chamado Humberto Holden. Escreveu no seu livro Assim Dizia o Mestre. Isso se dá porque a palavra fé, ela tem uma dupla derivação do latim para o português. Originalmente, diz ele, do grego pistis, a palavra foi vertida para o latim por fides. Ocorre que fides é um substantivo que, traduzido para o português, dá a ideia de fidelidade. Acontece que, como o substantivo fidelidade não tinha um verbo facilmente associável a ele, para dizer da ação daquele que tem fides, da ação daquele que tem fé, o vocábulo, a ideia, o conceito se associou a um outro vocábulo latino, um verbo, o verbo credere. Razão pela qual os dicionários vão definir fé como sendo acreditar. Acreditar em alguma coisa, em algum fato, em algum acontecimento, tanto quanto acreditar num conjunto de assertivas, de proposições numa doutrina, ocasionando uma sutileza, porque não é exatamente a mesma coisa. Acreditar num fato ou no acontecimento de algo se liga mais à raiz verbal latina credere. Já acreditar numa doutrina ou num conjunto de assertivas, de proposições, se prende mais ao radical latino fides. Você se fideliza àqueles ensinamentos, àquele conjunto de lições. E são essas duas acepções e mais algumas nuances que eu queria repassar com vocês, meus queridos, na noite de hoje, começando com o significado teológico mais comumente associado ao conceito da fé, que é a fé no sentido de acreditar, a fé no sentido de credere. E quem vai dar uma boa definição de fé no sentido de acreditar é o apóstolo Paulo na sua epístola aos Hebreus. Em Hebreus 11, no versículo 1, Paulo vai trazer a sua definição de fé e vai dizer que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Ocorre que, ao nos apresentar a fé como sendo a certeza, ou algo que está revestido do atributo da certeza, Paulo mais nos complica o conceito do que nos elucida. Porque, sendo a certeza a qualidade daquilo que é certo, eu lhes pergunto, meus queridos, o que é certo nessa vida? Do que nessa vida você tem uma certeza dessas firmes, inabaláveis?
Havia um pensador do iluminismo do século XVIII chamado Benjamin Franklin, que dizia que nessa vida nada era certo, exceto por duas coisas, dizia ele: a morte e os impostos. Só se fosse nos Estados Unidos do século XVIII, porque no Brasil do século XXI, nós podemos pôr em dúvida as duas certezas de Franklin. Falo isso como espírita, que sou também como um cobrador de impostos, um publicano dos tempos modernos, que eu também sou. Porque se você pensar no imposto como estando revestido do atributo da certeza, o operador do direito tributário logo vai se remeter às normas de não incidência, às isenções legais, às imunidades constitucionais. Se você se remeter à morte como estando revestido do atributo da certeza, nós que já tivemos em mãos uma obra de Francisco Cândido Xavier, que tem na capa, remetendo à autoria espiritual Espíritos Diversos, vai ver que vai talvez se deparar com uma daquelas inúmeras, centenas, milhares de cartas que Chico psicografou, daquelas personalidades que a ciência do mundo declarou extintas pela morte, e que, no entanto, voltaram para dizer para os seus afetos que passaram pelo fenômeno da morte, mas aquilo foi puramente biológico, jamais extintivo, porque eles continuam íntegros, cônscios de si mesmo, dos seus afetos, dos seus interesses. Então, nós podemos pôr em dúvida tanto os impostos quanto as mortes, as certezas que Franklin nos dava no século XVIII, o que não é bom. E não é bom porque existe um estado emocional que se conecta à sua maior ou menor certeza, à sua fé ou à sua incredulidade. Na certeza é como se a gente ficasse tranquilo, a inteligência repousasse no objeto conhecido. Vai nos trazer uma sensação de calma, de paz, de serenidade. Na dúvida, não. A inteligência não encontrando razões para afirmar ou para negar, isso vai nos produzir uma certa inquietude, uma agitação no extremo até o medo. Daí porque é importante perquirir como é que se adquire essa fé revestida da certeza de que nos falava o apóstolo Paulo. E Joana de Ângeles vai dizer no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que o fenômeno da fé pode brotar simples, espontâneo e natural na vida das pessoas, ou pode ser fruto de uma aquisição. Joana vai chamar da fé espontânea ou natural aquela que é despida de toda e qualquer reflexão. O indivíduo simplesmente acredita. E vai chamar da fé adquirida aquela que é fruto de uma elaboração mental, de uma racionalização, de um pensar acerca do assunto. Meus queridos, nenhum de nós ignora que o codificador da doutrina espírita vai filiar a fé espírita à razão. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que a fé só se torna inabalável quando ela pode encontrar ou encarar a razão face a face. Ocorre que, entre a certeza absoluta de algo e a negativa absoluta daquele mesmo objeto, existe uma infinidade de gradações em torno das quais a nossa inteligência oscila e balança, porque o nosso saber é limitado, porque nós não conhecemos todas as coisas. Meus queridos, eu vou começar a exemplificar isso tudo que eu estou dizendo para vocês no sentido de tornar menos árido esse debate teológico acerca da fé. E eu vou exemplificar fazendo para vocês algumas afirmativas e perguntando qual o grau de adesão, de fé que você vai emprestar à minha fala. Por exemplo, uma fala que a mim me remete a uma fé espontânea ou natural está representada naquela frase que diz: amanhã vai ser outro dia. Alguém aí põe em dúvida essa afirmativa acerca do amanhã? Alguém aí tem alguma dúvida a respeito do amanhã? Alguém pode falar: Paulo, amanhã eu posso morrer essa noite, não haverá um amanhã para mim? Não é isso que nós estamos propondo, a reflexão. Não é a maneira como você vai participar desse amanhã, se você vai estar encarnado ou desencarnado, o que você... A ideia de que haverá um amanhã é uma ideia que está inata na humanidade, por uma simples e básica razão. Porque há 4,8 bilhões de anos é assim. Não é verdade? O que nos diz a ciência? A ciência nos fala que hoje, tudo aquilo que hoje a gente reconhece como energia e matéria no universo estava contido num único ponto. Há 15 bilhões de anos atrás, 15 bilhões, como se fosse uma mola apertada, encolhida por
15 bilhões de anos, em torno da qual alguém fez um nozinho, deu um lacinho, estava tudo ali, e há 15 bilhões de anos atrás, uma força, uma inteligência suprema, Deus desfez esse lacinho, aquilo gerou uma grande explosão, aquele átomo primordial começou a se expandir como se fosse uma mola se distendendo. E há 4,8 bilhões de anos atrás, um dos subprodutos dessa explosão inicial foi a formação do nosso sistema planetário. E há 4,8 bilhões de anos é assim, o nosso planeta Terra dá uma volta em torno de seu eixo imaginário no sentido anti-horário, da esquerda para a direita, uma volta rotacional em torno de si mesmo que vai expor a face do planeta ao Sol planetário. Essa volta dura aproximadamente 24 horas, e a esse período convencionou-se chamar de um dia, e ao período seguinte de amanhã. Então, há 4,8 bilhões de anos é assim. As noites sucedem os dias e novos períodos de 24 horas são colocados à disposição da humanidade. Acontece, Nelson, que os efeitos daquela explosão primordial, do Big Bang, não cessou ainda de se operar. Os modernos cientistas direcionaram os telescópios para os confins do universo e captaram um movimento caótico que os astrônomos denominaram de fuga das galáxias, que vai dizer que tudo no universo ainda está se expandindo, ainda está se movendo a uma velocidade vertiginosa. E os cálculos astronômicos mais precisos da atualidade vão nos dizer que esse movimento de expansão universal vai perdurar pelos próximos 12 bilhões de anos. Ocorreu há 15 bilhões de anos atrás e nós temos mais 12 bilhões de anos de expansão universal pela frente. Meus queridos, o que vai acontecer depois disso, a ciência ainda não sabe. Eu tenho comigo, Nelson, duas expectativas. Eu espero que até lá estejamos todos aposentados, mas eu não garanto, né? Vocês sabem que é uma reforma previdenciária sendo gestada. Outra coisa que eu espero, Nelson, uma expectativa boa, eu espero que até lá o Palmeiras já tenha conquistado o seu 2º título mundial. Porque quem conhece a história do futebol sabe que o primeiro foi em 1951, não é isso? Mas o que eu espero não interessa. O que nos diz a ciência? A ciência nos diz que uma das hipóteses científicas mais prováveis é que o universo vai entrar em retração, porque esse parece ser um movimento natural da vida. Expansão, retração, sístole, diástole, expiração, inspiração. E quando o universo entrar em retração, o que vai acontecer nós não sabemos. Mas uma coisa nós temos certeza dessas absolutas: isso não vai acontecer amanhã. Então amanhã continuará sendo outro dia. E esse é um exemplo da fé que brota espontânea e natural. Por que ela brota espontânea e natural? Porque ela independe de todo esse raciocínio que eu fiz. Ninguém pensa nisso. Quando o seu amigo chega e te dá um abraço e fala: Paulo, coragem, amanhã vai ser outro dia. Ninguém pensa no Big Bang, na expansão universal, na possível retração. Nada disso, a gente acredita. Porque é assim. Exemplificado, então, a fé que brota espontânea e natural, a gente poderia exemplificar a fé que é fruto de uma aquisição, de um raciocínio. Vamos seguir no exemplo. Imagine que nesse amanhã, que vai ser outro dia, você tem uma viagem marcada para São Paulo e que você, por conveniência, por pressa, por oportunidade, resolveu fazer o percurso por via aérea e tenha comprado uma passagem para aquele voo das 5 da manhã que sai de Rio Preto com destino a Congonhas. Imagine mais. Imagine que essa noite o tempo mude, esses dias bonitos de sol, céu aberto, mude completamente. Amanheça um dia chuvoso, tempestuoso. E à medida em que nós estamos chegando perto do aeroporto, eu estou te dando uma carona no meu carro, você vira-se para mim e fala: Paulo, será que se Deus quisesse que o homem voasse, ele não nos teria dotado de asas? Eu percebo, então, que a sua fé na aviação comercial oscila e balança. Você está em dúvida se fez a melhor escolha comprando aquele bilhete aéreo, se você não deveria ter ido de ônibus ou de carro. Então eu venho em socorro à sua pouca fé na aviação comercial brasileira e lhe faço a segunda proposição. Eu lhe digo: meu amigo, fique tranquilo, porque o avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Você creria, Faim? Você acreditaria nisso? Talvez não, não é? E aí talvez você
precisasse de mais dados, então eu te traria informações de cunho científico, estatístico, eu te falaria de probabilidades e lhe diria, meu amigo, fique calmo, porque há mais mortes nas estradas brasileiras ao longo de um mês do que ao longo de todo o ano na aviação comercial. As companhias aéreas mais seguras do mundo realizam mais de 1 milhão de procedimentos de pouso e decolagem sem realizar um único incidente qualquer. E eu lhe diria que, estatisticamente, a probabilidade de você morrer num acidente aéreo é de 1 em 11 milhões contra 1 em 5 mil. Nas estradas brasileiras, você se acalmaria? Não. Mas muito provavelmente você embarcaria naquele avião. E você embarcaria no avião não porque você detém uma fé espontânea e natural, não. Porque a razão diz que o procedimento é seguro. E eu digo muito provavelmente você embarcaria porque eu já tive a oportunidade de ver alguém que desistiu do embarque na porta do avião. Foi numa sexta-feira chuvosa, eu estava voltando de Campinas, aliás, de Brasília, com destino a Rio Preto, fazendo uma escala em Campinas. E em Campinas, aquele moderno jato que nos levou do JK até Viracopos, ali em Campinas, ele faz uma escala, e os passageiros com destino a Rio Preto são direcionados a um outro tipo de avião, bem menor. Esses compactos turbohélices daquela outra companhia aérea que serve aqui, Rio Preto e região, são aviões bem menores, e são menores até para poder operar em qualquer aeroporto. Mas, muito provavelmente, a senhora que estava na minha frente na fila de embarque estava sendo apresentada por aquele modelo de aeronave pela primeira vez na vida. Estava chovendo, a gente tinha sido direcionado ao embarque por intermédio de um ônibus. Formou-se uma pequena fila, nós estávamos na frente da escada, para subir ela vira-se para trás e fala, é nesse que nós vamos? Educadamente, eu falei para ela, senhora, esse é o voo para São José do Rio Preto, a senhora vai para Rio Preto, é nesse que nós vamos. Ao que ela falou, mas é tão pequeno. Eu, para tranquilizá-la, lhe disse, fique calma, cai igual os grandes. Meus queridos, eu acho que ela interpretou mal as minhas palavras. Ela deu meia volta e falou, nesse eu não embarco de jeito nenhum, e voltou. E ninguém a fez embarcar, interpretando mal aquilo que eu disse. Porque ao dizer que caía igual aos grandes, eu estava dizendo que era tão seguro quanto os maiores. E eu tinha razão, porque o avião nos trouxe em segurança até aqui. Essa noite eu estou aqui podendo lhes contar essa história. Estou, não estou? Vocês estão me vendo? Ah, então não caiu. Vocês estão? Então está. Então por quê? O procedimento é seguro. Agora eu lhes conto isso para dizer que não é fé espontânea e natural aquela que nos põe diante de um aparelho desse, não. Espontâneo e natural é o medo diante do procedimento antinatural, porém científico, de voar. Agora, se você remontar ao primeiro voo desse aparelho, o voo do 14 bis, ele ocorreu no dia 23 de outubro de 1906. O primeiro voo de uma companhia aérea comercial é de 1914. Então você vai ver que em pouco mais de 100 anos, um período muito pequeno em termos históricos, a humanidade desenvolveu uma fé considerável nesse procedimento, fé que nos faz embarcar mesmo depois que um acidente aéreo ocorre e constrange e entristece a todos nós. Nós vamos porque a razão nos diz que o procedimento é seguro. É uma fé que é adquirida pela força da razão, não é daquela espontânea e natural. Exemplificado isso e diferenciado uma da outra, talvez você me pergunte, mas Paulo, e a dúvida? Qual o espaço da dúvida nessa nossa conversa? Pois muito bem, eu vou lhes fazer uma terceira afirmativa. Imagine, meus amigos, que eu diga para você, meu querido, você tem problemas na vida? Não tem? Certamente você deve ter, porque todos nós temos problemas na vida, problemas de saúde, problemas financeiros, ou talvez seus familiares, seus amigos. Ouça o que eu vou lhe dizer. Você pode resolver todos os problemas da sua vida, desde que, para isso, você acredite. Qual o grau de convicção, de adesão intelectual você emprestaria a essas minhas palavras? E preste atenção antes de responder, porque essa frase não é minha.
Essa frase está escrita no capítulo 17, no versículo 20 do Evangelho segundo Mateus, e é atribuída a Jesus. Em Mateus 17, 20, Jesus vai dizer para os seus discípulos que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam para uma montanha, a montanha passaria daqui para colar, ela haveria de passar e nada vos seria impossível. Diz Jesus em Mateus 17, 20, apenas para ouvir de mim, de você, não, Paulo, isso não é bem assim, não. Não, meu amigo, não é não, Paulo. Por que não é? Não é porque tem um componente simbólico nessa fala de Jesus. Você não percebe? Então notem como é que surge a dúvida na mente humana. Porque nós começamos a operar a nossa razão no sentido inverso daquilo que Jesus falou, tentando diminuir para caber, porque a frase nos parece inconcebível. E coisa curiosa, Jesus põe a fé no centro das realizações humanas em mais de uma oportunidade. E nessa passagem, essa perícope bíblica, conhecida como a cura do jovem endemoniado, ou do garoto lunático, ela é particularmente importante para mim, para você, que estamos tentando entender a fé no sentido de acreditar. Porque ela está dita, contada, de duas maneiras ligeiramente distintas. Por 2 dos 3 evangelhos considerados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos porque eles devem ser lidos em conjunto, porque, embora eles tenham passagens comuns, cada um deles vai, talvez, revelar um aspecto ou situar aquilo dentro de um contexto. E essa passagem está narrada de forma complementar no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Mateus 17 e Marcos 9. Começando por Mateus, o pano de fundo, o contexto é o mesmo nos 2 evangelistas. Jesus está descendo do Tabor depois da transfiguração, na companhia de Pedro, João e Tiago. E ao se aproximar do sopé da montanha, um pai se destaca da multidão e apresenta para ele a sua demanda e a sua queixa. Senhor, eis que eu trouxe o meu filho, que é lunático, para que os seus discípulos o curassem, e eles não conseguiram fazê-lo. Jesus então chama o garoto, impõe-lhe as mãos, ele fica curado. Os seus discípulos, aqueles 9 que houveram tentado produzir o resultado e não haviam conseguido, se aproximam do mestre e falam: Senhor, por que nós não conseguimos fazê-lo? Ao que Jesus vai responder, Mateus 17, 20. Por causa de vossa pouca fé, porque se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis para esse monte, aponta para o Tabor, passa-te daqui para colar, ele haveria de passar, e nada vos seria impossível. Estabelecendo então de forma muito nítida e muito clara que a fé está no centro daqueles que estão tentando operar uma situação para produzir um resultado. É um elemento essencial. Na verdade, a frase está pelo avesso. O que Jesus fala é que foi a falta desse elemento a responsável pelo fracasso do empreendimento. E aí eu lhes digo, meu querido, vá fazer alguma coisa na qual você não acredita para você ver o resultado. Por exemplo, vá prestar um concurso público, mas se intimamente você achar que concursos públicos são cartas marcadas, que somente vão passar aquelas pessoas que compraram os gabaritos, ou que são os políticos que determinam quem que vai ser aprovado e quem não vai, então, meu querido, nem faça a inscrição, nem vá prestar a prova, porque muito provavelmente você não vai alcançar o resultado, você não acredita no processo. Se você for uma entrevista de emprego não acreditando, não se acreditando capacitado para a vaga, muito provavelmente você não vai conseguir. Se você vier fazer uma palestra aqui, depois de um dia de trabalho, e não acreditar que a espiritualidade amiga vai te ordenar o pensamento, vai te acalmar e te trazer a memória, não vai dar certo. Então a fé está no centro das realizações humanas, ela é um elemento importantíssimo. E aí você, meu precipitado amigo pensador das coisas celestiais da fé, vai dizer assim: Paulo, é assim que funciona? Então eu já sei o que vou fazer. Eu tinha uma prova marcada para amanhã, eu ia passar a noite estudando para ela, não vou mais, eu vou acreditar que eu vou tirar uma boa nota, e a nota vai acontecer. É isso que você está dizendo? Não. Não é isso que eu estou dizendo, não foi isso que Jesus disse para os discípulos, e não é isso que a doutrina espírita diz para nós. Isso é um sofisma. Um sofisma é um raciocínio que ele até flerta com a lógica, porque ele parte de uma premissa verdadeira, mas ele tem um erro na sua articulação que vai levar a uma conclusão falsa. Onde é que está o erro aqui no raciocínio? O erro está
vai em você imaginar que Jesus disse para os discípulos que eles não precisavam fazer a coisa certa. Jesus não diz isso. Em momento algum você vai ler ele dizendo para os seus discípulos que eles não precisavam se esforçar e fazer a coisa certa. Vamos revisitar a passagem com outro olhar. Imagine que Jesus curou, os discípulos chegaram para ele e falaram mais ou menos assim: Senhor, por que que conosco não funcionou? Se nós fizemos tudo tão certinho, do jeitinho que o Senhor nos ensinou. Nós chamamos o garoto aqui, nós impusemos a mão sobre a cabeça dele, nós invocamos o nome de Deus, nosso Pai que está nos céus, nós oramos ao Pai e não funcionou. Ao que Jesus vai responder: mas vocês acreditavam naquilo que estavam fazendo? Percebem? Em momento algum Jesus vai falar que não era para fazer a coisa certa, que não era para orar, não era para impor a mão. O que ele está dizendo aqui muito claramente é que ao fazer as coisas certas, você precisa também acreditar, porque tem muita gente que faz as coisas certas e não alcança o resultado porque não acredita nele. É uma passagem, meus queridos, até engraçada no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que é a segunda parte do Evangelho de Lucas, segundo Lucas. Ali no capítulo 19, Lucas vai situar Paulo em Éfeso e vai dizer que Deus operava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Ponham sempre aspas nesses termos teológicos, milagres, endemoniado. A doutrina espírita tem uma compreensão mais alargada a respeito desses contextos, que não dá tempo da gente esmiuçar aqui. Mas, diz o texto bíblico, Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo, despertando a cobiça dos 7 filhos de Seva. Seva era o sacerdote do judaísmo em Éfeso, que resolveram que iam fazer do jeitinho que o apóstolo fazia. Diz Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que eles estavam querendo cobrar pelos resultados alcançados. Então eles chamavam os doentes, impunham as mãos sobre ele e recitavam aquilo que eles imaginavam que era a fórmula mágica do sucesso de Paulo. Eles diziam assim: em nome desse Jesus, a quem Paulo prega, eu determino que você fique curado. E o resultado naturalmente não vinha. Até que um belo dia o espírito, representante do maligno, aspas, que segundo o texto bíblico, toma o corpo daquele garoto que estava endemoniado e vai lhes dirigir uma pergunta interessantíssima. Ele vai falar assim: escuta, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? E diz o texto bíblico, parte para cima deles com tamanha violência que lhes dá uma surra que eles vão para casa nus e feridos. E é essa surra, meu querido, que você vai levar da vida e da nota da prova. Se você imaginar que basta acreditar que você não precisa se esforçar para alcançar o resultado pretendido. Porque o que você aprende aqui em Atos 19, você, com a pergunta desse espírito, o que ele está perguntando é: meu amigo, cadê a sua credencial? Quem você pensa que é? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são para me dar ordens? Então a primeira coisa que nós precisamos entender no sentido teológico da fé, com o sentido de acreditar, é que ela é um elemento coadjuvante indispensável ao seu esforço. Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer a coisa certa. E se você estiver doente, meu querido, vá ao médico. E se você estiver doente e for ao médico, tome o remédio. E se você estiver doente e for ao médico tomar o remédio, siga o tratamento. E ao fazer todas essas coisas certas, tenha fé e acredite que o resultado virá. Essa primeira nuance da fé no sentido de crederem. Mas eu lhes disse, João Marcos, o Evangelho de Marcos, vai ter um olhar ligeiramente diferente, que vai complementar esse sentido da fé no sentido de acreditar. Em Marcos 9, o episódio é mesmo. Jesus desce do Tabor, o pai apresenta para ele a queixa, ele chama o garoto, mas Marcos registra um diálogo de Jesus com o pai do menino. Mateus não registrou esse diálogo. E nesse diálogo, Jesus vai perguntar para o pai do garoto: escuta, há quanto tempo isso acontece com ele, conduído, sentido? O pai do menino vai falar: Senhor, desde pequeno é assim, o espírito toma, ora o joga no fogo, ora o joga na água, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Ao que Jesus vai responder, Marcos 9, 23, tu crês que eu possa fazê-lo? Porque tudo é possível àquele que crê.
Só para ouvir do pai do garoto uma resposta com a qual eu muito me identifico, porque ela é muito representativa da nossa fé humana. O pai do garoto vai responder assim em Marcos 9, 24. Senhor, eu acredito, mas ajuda-me na minha incredulidade. A nossa fé humana é assim, ela é fácil de afirmar. Ela é forte, ela é firme, ela é rígida, enquanto nós não temos um problema. Na medida em que a gente tem um problema, a gente começa a duvidar que aquele problema tem uma solução. Mas o importante do contexto do texto bíblico não está aí. O importante, o que vai diferenciar essa passagem da de Mateus, é que em Mateus, qual era a fé importante? A fé importante era dos discípulos que estavam tentando operar a situação para produzir o resultado. Aqui, em Marcos, qual é a fé importante? Do operador do sistema? Não, o operador do sistema é Jesus. E a identificação, a fé dele no Pai é plena. Mas Jesus pergunta da fé daquele que está tentando se beneficiar da ação de um terceiro. Tu crês que eu possa fazê-lo? E, meus queridos, isso é tão mais dramático. Se você voltar 3 capítulos no mesmo evangelho de Marcos, em Marcos 6, do versículo 1 até o 6, você vai ver que Jesus vai pegar os seus discípulos, depois que ele foi proclamado como o Messias, o Cristo, por João Batista. Vai pegar os seus discípulos e vai voltar para casa. Ele vai para Nazaré da Galileia. E lá no sábado ele vai pregar na sinagoga. Ocorre que na sua casa, entre os seus, Jesus não é bem recebido. As pessoas, diz o texto bíblico, se escandalizavam dele, olhavam para ele e diziam: quem é esse que os homens estão dizendo que é o Filho de Deus? Por acaso não é ele o carpinteiro, o filho de José? Não estão aí sua mãe e seus irmãos ao nosso redor? E diz o texto bíblico, ali na sua terra, entre os seus, Jesus não pôde realizar grandes milagres, aspas, por causa da incredulidade deles. O que levou o Senhor a dizer talvez as suas palavras mais desalentadas: somente em sua terra e entre os seus, um profeta não tem honra, o que a sabedoria popular transformou no famoso santo de casa não faz milagre. Mas o que nós aprendemos em Marcos 6 e em Marcos 9 é que nem Jesus pode realizar muita coisa por você se você não acreditar que ele possa fazê-lo. O que vai nos remeter àquela conhecida história da tradição católica, do padre que reuniu seu rebanho para rezar todo final de tarde, para que Deus mandasse chuva sobre aquela cidade do árido sertão nordestino. E a chuva não vinha. Até que um belo dia, antes de orar, o padre pergunta: escuta, alguém aí trouxe um guarda-chuva? Ninguém tinha levado o guarda-chuva. Aí o padre vai dizer: meus queridos, vocês vêm até aqui rezar para que Deus mande chuva para o sertão, mas vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que Deus possa nos ouvir as nossas preces? E ao ouvir as nossas preces, vocês acreditam que Ele possa resolver ou atender os nossos pedidos? Porque se você não estiver abrigado debaixo do guarda-chuva da fé, nada irá acontecer. O que nos remete aos textos de André Luiz, na mediunidade de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, dando voz ao instrutor Alexandre. Alexandre vai dizer a André e a nós: André, meu amigo, o ser humano encarnado busca desenvolver a fé em Deus, mas ele duvida até de si mesmo. Ou no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor é Aulos, e André vai estar dentro de uma câmara de passe. E ele vai ver uma coisa que vai deixá-lo assim exasperado. Ele vai ver ali na câmara de passes uma pleiade de espíritos altamente gabaritados, manipulando os fluidos em benefício da humanidade encarnada e ministrando esses fluidos reparadores, regeneradores da saúde orgânica, do equilíbrio emocional, da saúde espiritual. E ele vai perceber que a grande maioria das pessoas que entram e saem da Câmara de Passes não se beneficiam em nada do trabalho daquelas entidades. E aí André a exasperação vai interpelar Aulos e dizer: mas que é isso, Aulos? Nós não estamos aqui?
Eu, por acaso, não estou vendo esses espíritos manipulando e ministrando os fluidos? Por que as pessoas não se beneficiam dele? E Aulus vai responder: André, meu irmão, para que a humanidade encarnada se beneficie dos inesgotáveis recursos que a providência divina disponibiliza para nós todos os santos dias, é preciso um certo grau de confiança, leia-se fé interior. Então, meus queridos, a primeira noção de fé que eu preciso deixar no sentido teológico de credere é que ela está no centro das realizações humanas, mas ela é coadjuvante ao seu esforço e ela é necessária para que você se beneficie dos trabalhos alheios. É nesse sentido que você precisa acreditar. Acreditar fazendo a sua parte e acreditar colocando-se disponível para receber os recursos enviados. E nós vamos ter um exemplo desse mesmo contexto naquela célebre passagem da cura da jovem hemorrágica. Também está nos 3 evangelhos canônicos. Em Lucas 8, do 43 ao 48, você vai ler o texto que vai dizer de uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia constante, é colocada na cena junto com Jesus, toca a túnica dele e se vê curada. Esse é o texto bíblico. Eu lhes proponho, meus amigos, um exercício de reflexão em torno da situação daquela mulher. Imagine que em algum momento do seu dia ou da véspera do seu dia, alguém lhe chegou com a notícia de que estava passando pela sua cidade um profeta, um tal de Jesus, que havia se levantado lá em Nazaré e que estava realizando alguns feitos extraordinários. Naquela época não havia televisão, as notícias corriam boca a boca. E eu fico imaginando, se fosse eu ou se fosse você, na situação daquela mulher, qual teria sido a sua reação diante desse convite depois de 12 anos de fracassos sucessivos? Meus queridos, se fosse hoje e se eu estivesse na situação daquela mulher, eu sei exatamente o que eu faria. A primeira coisa que eu faria, Nelson, era botar no Google Jesus de Nazaré para ver os resultados que retornavam. E depois de consultar os resultados, eu ia para um outro site, um site específico. Talvez você já tenha ouvido falar, chama-se Reclame Aqui. E punha lá Jesus de Nazaré para ver os... E munido dessas informações, talvez eu não fosse ter com Jesus no dia seguinte, porque eu fui pesquisar na ordem cronológica dos milagres, aspas, atribuídos a Jesus. Esse é apenas o 12º de 36. Jesus não era tão famoso assim. E talvez, munido daquelas informações, eu pensasse cá comigo, o que esse profeta pode fazer por mim que os melhores médicos de Jerusalém não conseguiram fazer? E talvez, munido desse estado de espírito, não indo ter com Jesus, eu não teria encontrado a solução do meu problema. Ela não pensou como eu pensei. Ela não se deixou quedar na inércia. Vocês se lembram da lei da inércia? Lembra, Nelson, a lei da inércia? A gente estudou lá nos idos do século passado, né, Ricardo? A lei de inércia é a primeira lei de Newton, é uma lei da física, é a lei do movimento. Ela dizia mais ou menos assim: um corpo que está em repouso tende a ficar em repouso até que uma força atue sobre ele. Essa era a lei de Newton, é a lei de Newton, a primeira lei, a lei do movimento. Se você quiser filosofar em torno dessa lei da física, você pode pensar que existem 2 tipos de força que atuam sobre nós e que nos põem para correr, nos põem em movimento. Se for uma força exterior, você pode chamar de dor. A dor nos põe em movimento. A dor nos leva aos consultórios médicos, aos hospitais, à casa espírita, ao templo evangélico, à igreja católica. A dor nos põe em movimento. Agora, existe uma força interior que também nos põe em movimento. Essa força interior você pode chamar de fé. Ou de força de vontade, porque Allan Kardec vai dizer no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo que a vontade é o veículo da fé. Essa mulher tinha as 2 forças. Ela tinha o problema, mas ela tinha a fé, o bom ânimo, o estado de espírito, que a fez sair de casa. Depois de 12 anos de fracassos consecutivos, sem nenhuma garantia de que o resultado ia ser diferente, ela foi ter com Jesus. E ao chegar lá, se ela imaginou, e ela imaginou que ela iria ter uma conversa particular com Jesus, que ela iria apresentar o seu problema, os diagnósticos que ela recebera, os tratamentos que ela tentara, ela teve então mais uma oportunidade de voltar para casa e acumular mais um fracasso na vida, porque Jesus não estava disponível.
Jesus acabara de ser demandado por Jairo, que vinha buscá-lo para que ele fosse à sua casa, salvar a sua filha que já estava morta ou estava à beira da morte. E Jesus havia aceito o convite, tinha se posto de pé, e o texto de Lucas vai dizer, havia uma multidão que o cercava e o oprimia, então ela poderia ter ido embora, mas Mateus, olhando o mesmo episódio, vai dizer que ela deliberou interiormente, leia-se fé, que bastaria tocar-lhe a túnica, e é isso que ela faz. Faz um esforço a mais, toca a túnica de Jesus, vê que Jesus para, sente-se curada, ouve a pergunta de Jesus para Pedro, Pedro quem me tocou, ouve a resposta de Pedro, dentro da sua franqueza rude, que lhe era peculiar. Pedro vai dizer, como assim, mestre, quem me tocou? Quem te tocou? A humanidade te aperta e te oprime, você vem perguntar a mim quem te tocou? E Jesus vai responder dentro da sua calma habitual, não, Pedro, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim sim saiu uma virtude. É o momento em que ela se apresenta e que ela vai ouvir de Jesus, filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Meus queridos, eu lhe pergunto, qual foi a fé que a curou? Qual foi a fé que a curou? Foi a fé daquele momento? A fé daquele toque? Claro que sim, Paulo, foi a fé daquele momento, mas não teria sido a fé daquela manhã que a fez sair de casa e buscar Jesus sem garantia do resultado? É verdade, também foi a fé daquela manhã. E não teria sido, meus queridos, a fé dos 12 anos de tentativas frustradas, indo ao médico, indo ao outro, tomando remédio, tomando outro, buscando um profeta, buscando, até que um belo dia ela se habilitou a encontrar, é verdade, é uma fé de lutas de 12 anos consecutivos sem jamais desistir e sem jamais desanimar. Fé essa que vai fazer o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, tirar o exemplo dela e fazê-lo constar no extraordinário livro A Gênese, que tem como subtítulo os milagres e as predições segundo a doutrina espírita. E ali no capítulo 15, Kardec vai extrair do texto a pergunta que Jesus faz a Pedro, Pedro quem me tocou, para construir um raciocínio primoroso. Kardec vai dizer que essa pergunta de Jesus só pode significar uma coisa, que Jesus não sabia quem o tinha tocado, porque se Jesus soubesse, ele tinha se dirigido diretamente a ela. E se Jesus não sabia quem o tinha tocado, Jesus não estava pensando nela, Jesus não lhe impõe as mãos, nada disso. O que vai concluir o codificador? Todo o movimento da cura partiu da fé dela, não da fé dele. E aí Kardec constrói então uma frase extraordinária. Ele vai dizer, isso prova para mim e para vocês, que a fé é muito mais do que uma virtude mística. A fé é uma força atrativa para aquele que a tem. Antecipando então em 138 anos aquilo que Rhonda Byrne escreveu num best-seller mundial, conhecido como O Segredo, que a nossa fé, o nosso pensamento atrai as coisas para nós. E aí, meus queridos, já encaminhando para o final, talvez você faça a pergunta mais importante da noite, a pergunta de 1 milhão. E você diga assim, Paulo, eu sou uma pessoa de fé, eu estou num local de fé e eu tenho problemas. E nem assim meus problemas se resolveram. O que você tem a dizer a esse respeito? Eu tenho a lhe dizer, meu querido, que nós precisamos falar de fé, mas não mais da fé de credere, não mais a fé de acreditar, mas a fé de fides. A fé de fides nos remete, lembram-se, à ideia da fidelidade. E a fidelidade é a qualidade daquele que é fiel. E ser fiel é ter um compromisso com aquilo que se acredita. E aí a pergunta importante é, meu amigo, você acredita em quê? Em que você acredita? Existe um episódio contado esse somente no Evangelho de João. No capítulo 11, você lerá a respeito de uma família a quem Jesus amava. Diz o texto bíblico que Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro. João 11, versículo 5. Marta e Maria, a irmã dela, você que leu os evangelhos canônicos, na ordem que eles foram encartados, deve ter se deparado com essas irmãs no Evangelho de Lucas. Em Lucas 10, do 38 a 42, você vai entender que Jesus se hospedava na casa de Marta e Maria quando ia para Jerusalém. Elas moravam em Betânia, uma cidadezinha ali perto. Então, era uma família que recebia Jesus na sua casa.
conhecida de Jesus, amada por Jesus, e mesmo assim estavam passando por um infortúnio, porque o irmão delas havia adoecido. E elas levam então o conhecimento de Jesus, o infortúnio dos quais elas estavam sendo vítimas. E você lerá em João 11, versículo 3, o recado que elas mandam de Jesus por um mensageiro para Jesus, dizendo: Senhor, eis que aquele a quem tu amas adoeceu. Notem, meus queridos, que esse movimento das irmãs em direção a Jesus, levando notícia do seu infortúnio, é o mesmo que a gente faz todas as noites, quando nós, nas nossas orações, procuramos o Mestre e falamos dos nossos problemas. Mas notem que existe aqui uma expectativa de atendimento. Ao dizer, eis que aquele a quem tu amas adoeceu, elas estão esperando que Jesus faça alguma coisa, porque elas já haviam ouvido relatos de que Jesus tinha feito coisas extraordinárias por pessoas que ele nem conhecia. Um tal servo do centurião, então, foi curado sem que ele precisasse estar presente. E, no entanto, Jesus despede o mensageiro com uma simples palavra, dizendo: essa doença não é para a morte, mas é para a glória, e fica onde está. E vai dizer o texto bíblico que Jesus fica ali mais 2 dias depois dessa notícia. O texto bíblico não nos conta como é que essas irmãs receberam o mensageiro de volta, porque João não estava lá. Mas eu posso imaginar um diálogo de Marta com esse mensageiro, perguntando para ele: cadê o mestre? O mestre não veio, mas ele está vindo? Ele não disse que via, mas afinal o que ele falou? Ele falou que a doença não era para a morte, era para a glória, como se Lázaro piorava a cada dia. Eu não sei como é que elas lidaram com aquela negativa de Jesus dentro das expectativas que elas haviam criado. Mas quando Jesus finalmente resolve ir até Betânia, vai chegar depois que Lázaro havia morrido, fazia 4 dias. E Marta vai largar as visitas na sala e vai interpelar Jesus duramente nas portas da cidade. E vai dizer para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma queixa muito nítida e muito clara que ela está fazendo. Senhor, por que tu não vieste quando eu te chamei? Por que tu te atrasastes? Por que tu não atendeste ao meu pedido? Jesus, nesse momento, vai chorar a incompreensão humana acerca do papel do sofrimento e da dor nos processos evolutivos. Mas Jesus vai dar uma resposta extraordinária para Marta, para Maria, para os seus discípulos, para mim e para você. Em João 11:15 você lerá: eu me alegro. Jesus não vai dizer, não vai pedir desculpas, não vai dizer que lamentava ter chegado atrasado, não vai dizer que achava que iria dar tempo, não vai dizer que não achava que a coisa não era tão grave, ele vai dizer: eu me alegro de não ter estado aqui. E aí ele vai até Lázaro, e Lázaro ressurge para a vida, como você já conhece o restante da história. Então é preciso entender que pode haver em algum determinado momento do seu processo evolutivo, que Jesus vai estar informado a respeito do seu infortúnio, vai saber do seu desejo a respeito daquele fato, não vai atender aquilo que você esperava que ele atendesse e ainda vai estar feliz pelo infortúnio que aconteceu com você. Porque há determinadas doenças ou determinados problemas que não são para a morte, mas são para a glória, não do corpo, mas da alma. Porque o que nos explica a nossa doutrina a respeito das provas? Por acaso ela não nos diz que são elas as dores que nos aproximam de Deus, que nos burilam a alma? A respeito das expiações, não são esses os sofrimentos que nos curam pelo espírito lesado? O que nos diz o nosso mestre em Mateus 4, no versículo 5, dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O verbo está no futuro e você quer a solução no presente. A gente precisa entender que há determinados contextos da vida que outros interesses mais importantes vão estar tutelados. Entre o imediatismo da horizontalidade daquilo que a gente quer para a nossa vida material e o que é importante na verticalidade da nossa vida do espírito, muitas vezes o interesse tutelado por Jesus é o seu interesse eterno. E é nesse momento, meus queridos, que você precisa desenvolver a fé da fidelidade e dizer, juntamente com o pai do garoto, em Marcos, no capítulo 9, no versículo 24, Senhor, eu creio, mas me dá a tua mão e me ajuda a passar por essa prova, por essa expiação, por esse sofrimento. Fortalece a minha fé. E é isso que eu desejo para você, para mim e para todos nós, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia. Essa fé é a fé de acreditar, mas a fé que
acredita, mas que vai atrás, que se prepara, que se capacita, que se esforça, que se coloca à disposição para receber os infindáveis recursos que a providência divina dispõe a nosso respeito, mas, sobretudo, a fé da fidelidade, que se entrega a Deus e sabe que Deus está no leme da nossa vida e que as situações que nós estamos passando são as melhores situações pelas quais a gente precisaria passar, tendo em vista o nosso interesse eterno, não o nosso interesse momentâneo e transitório. Meus amigos, muito obrigado, foi uma alegria retornar aqui, estar aqui com vocês.